Bom dia, meu nome é Gabriela Rezende do Amaral, sou residente R1 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e hoje eu vou falar sobre o sangramento uterino anormal por causas orgânicas. Eu fui orientada pelo Dr. Gilberto e pelo Dr. Rui Gilberto. Inicialmente, é importante relembrarmos alguns conceitos que, inclusive, foram discutidos na última aula e que é de suma importância para a gente poder diferenciar o que é um sangramento uterino normal do anormal. Sendo assim, o sangramento uterino normal, ele tem uma frequência com 24 a 38 dias de intervalo, com um período menstrual durando de 4 a 8 dias e uma perda sanguínea média de 40 a 80 ml. Lembrando que esses valores variam na literatura. Quando esses valores fogem dos citados, temos o sangramento uterino anormal, que englobam alguns termos como menorragia, metorragia, menometrorragia, hipermenorreia, hipomenorreia e oligomenorreia, que estão em desuso por serem inespecíficos e confundidores. Sendo assim, devemos ser mais simples e descritivos no momento de caracterizar como está sendo o sangramento uterino. Por exemplo, quanto à regularidade, se é ausente, regular ou irregular, quanto à frequência, sim, frequente, normal ou frequente, quanto à duração do fluxo, se diminuída, normal ou prolongada, e quanto ao volume, se leve, normal ou intenso. Lembrando que um ou mais desses parâmetros podem estar alterados. Sendo assim, o sangramento uterino anormal, ele é caracterizado por uma perda menstrual excessiva, ocorre isoladamente ou em combinação com outros sintomas, afeta até 40% das mulheres no mundo e causa repercussões físicas, emocionais, sociais e materiais na qualidade de vida da mulher, sendo que essas repercussões acometem quase 2/3 dos casos. Importante também relembrar as causas de sangramento uterino anormal por faixa etária, porque a idade da paciente ajuda a direcionar o raciocínio clínico para as etiologias mais prevalentes em cada faixa etária. Ao nascimento, ocorre principalmente por privação do estrogênio materno, ocorrendo na primeira semana de vida do recém-nascido e é de caráter autolimitado. Já na infância, a vulvovaginite de causa inespecífica é a principal causa, principalmente ligada à higienização. Mas se houver um agente de DST associado, deve-se investigar o abuso sexual. Outros tipos, outras causas para o sangramento uterino anormal são trauma, presença de corpo estranho e também as neoplasias. Por exemplo, os tumores ovarianos ou sarcoma botrioide, que nessa faixa etária é o tipo neoplásico mais comum. Já na adolescência, predomina o sangramento uterino disfuncional, que foi o termo abordado na última aula, por anovulação e persiste principalmente nos 2 primeiros anos após a menarca por uma imaturidade do eixo hipotálamo e hipófise ovariana. Causas comuns também são as coagulopatias, como a doença de von Willebrand, e também sangramento proveniente de infecções sexualmente transmissíveis e de uma possível causa gestacional. Na idade reprodutiva, a causa mais frequente de sangramento irregular é a hormonal, prevalecendo também os relacionados à gravidez ou infecções sexualmente transmissíveis. E nessa faixa etária é que são mais prevalentes os tumores hormônio-dependentes, que é o assunto central dessa aula, como os pólipos, miomas e adenomiose. O sangramento ainda pode ser relacionado ao uso de anticoncepcionais combinados orais e endocrinopatias. Na perimenopausa, o sangramento uterino anormal, ele é comumente causado por anovulação e ainda podem ser investigados tumores hormônio-dependentes, e aqui já começa a incidir causas ligadas à hiperplasia endometrial e malignidades como câncer de colo uterino e endometrial. Por fim, na pós-menopausa, o motivo mais comum é a atrofia endometrial, mas também podendo ser devido ao uso de terapia hormonal. Devemos excluir o câncer de endométrio, que tem maior prevalência nessa faixa etária. Então, focando no assunto principal desta aula, que é sobre as causas estruturais do sangramento uterino anormal, é importante saber que em 2011 a FIGO instituiu uma nomenclatura referente às causas de sangramento uterino anormal para facilitar a comunicação, o atendimento, a pesquisa e guiar a investigação desse sintoma. A classificação se dá através do mnemônico Palm e Cohen, sendo que Palm é o mnemônico referente às causas estruturais e Cohen às causas não estruturais. Nosso tema de hoje aborda as causas estruturais, sendo que o P faz referência aos pólipos, A de adenomiose, L de leiomioma e M de malignidade e hiperplasia. Então, começando pelos pólipos, que são proliferações focais do endométrio, que formam massas circunscritas, fazendo protrusão para a cavidade abdominal. Em sua maioria são assintomáticas, mas são importantes causas de sangramento intermenstrual, sangramento menstrual intenso, irregular e também após a menopausa. A incidência aumenta com a idade. Podemos ter do tipo endometrial ou endocervical, classificados em sésseis ou peticulados. Esse da primeira imagem é um pólipo céssio e o da segunda, o pólipo pediculado.
também quanto ao seu formato, em ovoides ou alongados, e quanto ao número em solitários ou múltiplos, lembrando que quando 3 ou mais pólipos presentes, é chamado também de polipose endometrial. A prevalência de pólipos é de 9 a 20, se dá em 9 a 25% da população, chegando a 30% após a menopausa. Os fatores de risco são anovulação crônica, doença hepática, terapia hormonal sem progesterona, tumores ovarianos produtores de estrogênio, obesidade e tamoxifeno. Lembrando que os fatores de risco para a formação de pólipos são bem semelhantes ao desenvolvimento da hiperplasia endometrial, que também tem etiologia ligada a alterações hormonais. Falando mais detalhadamente do tipo endometrial, geralmente ele é solitário, tem uma prevalência na população geral de 8%. Na sintomatologia de sangramento uterino anormal, ela é causada por pólipos em 10 a 30% dos casos. O quadro clínico pode ser assintomático, o sangramento uterino anormal, dismenorreia ou infertilidade, sendo que a relação com a infertilidade ainda não tem mecanismos exatos bem conhecidos. O que se acredita é que substâncias produzidas pelo desenvolvimento polipoide estejam associadas, por exemplo, as metaloproteinases, causando problemas na implantação, e citocinas influenciando o desenvolvimento do embrião de forma negativa. Essa hipótese é corroborada por um trabalho de pequeno porte realizado, que demonstrou aumento nas taxas de gravidez e menor número de perdas de gravidez inicial em mulheres inférteis após uma excisão esteroscópica. Fatores protetores são anticoncepcionais combinados orais, o DIU de levonorgestrel em pacientes que usam tamoxifeno, e a maioria deles são benignos, sofrendo transformação maligna em 4 a 5% dos casos. Falando agora brevemente sobre o outro tipo de pólipo existente, o endocervical geralmente é uma massa única vermelha alongada de consistência mole que se estende a partir do canal endocervical, é mais frequente em multíparas, podem cursar com hemorragia, sinusorragia e leucorreia vaginal sintomática, a maioria deles é benigno e sofre transformação maligna em menos de 1% dos casos. As principais ferramentas diagnósticas para a investigação dos pólipos endometriais são, principalmente, anamnese e exame físico. O exame de suspeição é a ultrassonografia transvaginal, que é um exame efetivo, menos invasivo e de menor custo. Ela determina o espessamento endometrial e também pode determinar padrões de vasos sanguíneos e ajudam a distinguir pólipos endometriais de leiomiomas e também de neoplasias malignas do endométrio. Também pode determinar se a lesão é focal ou difusa e se está localizada em endométrio ou miométrio. Nas mulheres pré-menopáusicas, a ultrassom transvaginal é melhor realizada antes do 10º dia do ciclo, e isso reduz o risco de achados falsos positivos. Então, o que a gente pode observar na ultrassom é um espessamento endometrial inespecífico, geralmente ali maior ou igual a 5 milímetros nas mulheres que estão na pós-menopausa, sem terapia hormonal, e maior que 8 milímetros nas pós-menopausadas em uso de terapia hormonal. Ou então, uma massa focal arredondada na cavidade endometrial. Dentro de alguns pólipos também podem se observar áreas císticas sonolucentes, que é a passagem de ondas de ultrassom sem produção de eco e que correspondem a glândulas endometriais dilatadas. Se associar um Doppler a esse exame, melhora ainda mais a acurácia através da visualização de um único vaso nutridor nesse pólipo. Com a ultrassom vindo alterada, a gente passa para a próxima etapa, que é a esteroscopia diagnóstica ou uma ultrassom com infusão salina, sendo ambas muito precisas. A ultrassom com infusão salina também é chamada de esterosonografia, é minimamente invasiva e permite avaliação do miométrio, endométrio e cavidade endometrial. E consegue detectar alterações que não são vistas na ultrassom tradicional. Nela, o método é feito através da inserção de um catéter no orifício cervical até a cavidade endometrial e então é infundida uma solução salina estéril que distende o útero e então se realiza a técnica de ultrassom transvaginal tradicional. É contraindicada em pacientes grávidas ou com suspeita de gravidez, com infecção pélvica ou dor pélvica sem explicação. Nem a esteroscopia diagnóstica, nem a esterosonografia conseguem distinguir as lesões entre benignas ou malignas, e por isso se recomenda a retirada e biópsia da maioria das lesões focais estruturais, principalmente nas mulheres que apresentem fatores de risco. E para isso, a técnica mais usada é a esteroscopia cirúrgica com biópsia. Quanto ao tratamento dos pólipos,
Não há uma orientação definida sobre a indicação e o momento de retirada, sobretudo se o pólipo for assintomático ou um diagnóstico feito por acaso. Mas deve-se considerar a presença de sintomas, sangramento uterino anormal, infertilidade, o período reprodutivo e se a paciente faz uso de medicamentos como terapia hormonal e tamoxifeno. A polipectomia esteroscópica ela é indicada em pacientes assintomáticas se houverem pólipos grandes ou com fatores de risco para neoplasia endometrial, sendo que esses fatores de risco englobam mulheres na pós-menopausa com mais de 60 anos, com pólipos maiores que 1,5 centímetros e em uso de tamoxifeno. Já a polipectomia esteroscópica é indicada nas pacientes sintomáticas, por exemplo, com esse sangramento uterino anormal, ou mulheres inférteis dentro do período reprodutivo que tenham ou não sangramento uterino anormal, independente do tamanho do pólipo. Também pacientes sintomáticas com dismenorreia. A polipectomia esteroscópica corrige esses sintomas de sangramento uterino anormal em 70% dos casos. A outra conduta é expectante, indicada para pacientes assintomáticas e sem fatores de risco para transformação maligna. Agora, falando sobre a adenomiose, ela é caracterizada pela infiltração de glândulas e estromas endometriais no miométrio, uma alteração benigna, focal ou difusa, é um achado comum em peças de esterectomia e é mais frequente em mulheres de 35 a 50 anos, embora possa ser encontrada também em mulheres no início da vida reprodutiva. Fatores de risco para adenomiose são maior paridade, menarca precoce, ciclos menstruais mais curtos, traumatismos uterinos, como a curetagem da cesárea, a miomectomia e a esteroscopia cirúrgica, e também a terapia hormonal pós-menopausa. O quadro clínico engloba 30% das pacientes sendo assintomáticas e quando existem sintomas, estão presentes sangramento menstrual intenso ou prolongado, dispareunia ou dismenorreia. Geralmente, os sintomas começam em até 2 semanas antes do início do fluxo menstrual e melhoram só após o fim da menstruação. Sinais vistos dentro desse quadro clínico são o útero com aumento difuso, em geral menores que 14 centímetros, devido à hipertrofia e hiperplasia no miométrio, causando esse alargamento difuso, e um útero com consistência mole e doloroso, sobretudo na época da menstruação. Também pode ser visto uma infertilidade por desperistalse do miométrio. O diagnóstico também ele é feito através do diagnóstico clínico, que é um diagnóstico de suspeição através da anamnese do exame físico. Ainda é desconhecido a etiologia exata da adenomiose e tem a ausência de exames de grande acurácia para a confirmação. Exames úteis, mas não definitivos, são exames de imagem como a ultrassom e a ressonância magnética. O diagnóstico definitivo é feito com a esterectomia através do histopatológico. Apesar do diagnóstico clínico ser de suspeição, é com base nele que fechamos o diagnóstico no consultório. Isso porque o exame de confirmação é apenas o histopatológico após a esterectomia, sendo um diagnóstico confirmatório retrospectivo. O método ultrassonográfico, ele é acessível, barato, mas tem limitações importantes, não sendo superior ao diagnóstico clínico. Algumas características que podem ser vistas é um endométrio heterogêneo com focos hipoecogênicos. Já a ressonância magnética, ela é mais sensível que a ultrassom, é mais cara e menos sensível, não é feita de rotina. E algumas das características são aumento da transição da zona juncional maior que 12 milímetros, como podem ser vistas nessas imagens. Nessa aqui, essa região mais escura é a zona juncional, que está difusamente espessa, de forma regular. Já nessa imagem, o espessamento ele é feito de forma irregular e heterogênea. Aqui temos uma zona juncional que começa com seu tamanho normal. Por fim, nessa imagem, podemos observar uma zona juncional normal, um espessamento nesse lado anterior e um espessamento nodular na parte posterior. Esse espessamento nodular recebe o nome de adenomioma. Nessa imagem, podemos observar, então, uma adenomiose com adenomioma. Já nessa imagem, temos um grande espessamento da zona juncional. Ela é heterogênea, com múltiplos focos císticos.
E é interessante observar que nesse local temos um nódulo em hipossinal intramural, que é um leiomioma. Então, a gente consegue distinguir bem um leiomioma de um adenomioma nessa imagem. Nessa imagem, podemos ver a linha do endométrio, uma zona juncional normal, mas posteriormente essa zona juncional ela tem um grande espessamento, com pontos císticos em hipersinal, que são as dilatações císticas endometriais invadindo o miométrio, como pode ser visto aqui. Essas imagens que eu acabei de mostrar é a ressonância magnética no plano sagital em T2. Essa última imagem é a ressonância magnética também sagital, mas dessa vez feita em T1, onde é possível ver hipersinais, que significam pontos hemorrágicos no miométrio. E o diagnóstico definitivo e retrospectivo é feito com a esterectomia com histopatológico. Nessa imagem de cima podemos ver a peça cirúrgica de textura esponjosa e abaixo o histopatológico, onde as setas amarelas apontam para as glândulas endometriais microscopicamente benignas, no estroma com infiltração profunda no miométrio. O tratamento, ele depende da idade e do desejo de preservar a fertilidade. O tratamento clínico pode ser feito com anticoncepcionais combinados ou progestágeno isolado, com progestogênios ou com formulações de estrogênio e progesterona. O DIU de levonorgestrel é uma boa opção. O progestágeno, ele age no foco da adenomiose, diminuindo o volume uterino e a espessura da zona juncional. Uma outra opção de tratamento clínico é o análogo do GNRH, que está em desuso, por ser caro, provocar ondas de calor, ressecamento vaginal e osteoporose, e também por não ter indicação de uso a longo prazo. Ele funciona através do bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise, fazendo um hipoestrogenismo. O tratamento cirúrgico, por sua vez, tem como opções a ablação endometrial por esteroscopia cirúrgica, quando há falha dos anteriores, em mulheres que não desejam gestar, têm útero de até 160 centímetros cúbicos e uma esterometria de até 12 centímetros. Cirurgias de citorredução também são outra opção cirúrgica. Dentro da cirurgia de citorredução, temos a resecção de adenomioma, que é reservada a pacientes com lesões de margens bem definidas, que desejam engravidar, tendo que haver o cuidado de ser feito em um miométrio residual que não seja escasso e nem muito lesado. Os métodos utilizados podem ser a mini-laparotomia ou laparotomia, sendo melhor do que uma laparoscopia, porque delimita melhor a área a ser excisada e também promove o controle de sangramento de uma forma mais fácil. O outro método, dentro da citorredução, é a eletrocoagulação difusa do miométrio por videolaparoscopia. E pode ser associada a uma ablação endometrial, sendo indicada para mulheres com mais de 40 anos que não desejam engravidar e não querem ser submetidas à esterectomia. Outro método é a embolização das artérias uterinas, controla em 50% o sangramento uterino anormal, evita esterectomia em metade das pacientes e tem que ser evitada em pacientes que desejam gestar. Tem algumas complicações que merecem ser lembradas, que é a síndrome pós-embolização com mal-estar geral, febre baixa, algias pélvicas, leucocitose e náuseas, menopausa precoce por insuficiência ovariana, corrimento vaginal transitório, endometrite ou necrose uterina requerendo esterectomia e lesão de outros órgãos. A esterectomia é o tratamento definitivo e curativo, tem indicação para mulheres acima de 40 anos, com prole definida, sangramento incontrolável clinicamente, uma dismenorreia intensa, sendo a técnica vaginal a de preferência. O leiomioma, agora entrando no assunto dos leiomiomas, são tumores monoclonais benignos das células musculares lisas do miométrio. É o tumor mais comum dos órgãos genitais, acomete até 50% das mulheres após os 35 anos, é a indicação mais frequente de esterectomia, tem uma etiologia multifatorial que envolve genética, causas hormonais e de fatores de crescimento. Causa genética, 40% apresentam anormalidades cromossômicas nas pacientes que possuem leiomioma. Por exemplo, translocações entre os cromossomos 12 e 14, deleções de cromossomo 7 e trissomia do 12, causando miomas multicelulares atípicos e grandes. Uma curiosidade também é que a diferença genética observada entre mioma e leiomiosarcoma mostra que o leiomiosarcoma não é causado por degeneração maligna dos miomas. Causas hormonais, o estrogênio e progesterona estimulam o surgimento dos leiomiomas.
visto que eles são raros antes da puberdade, prevalentes na menarca e regridem após a menopausa, e os fatores de crescimento que estimulam o crescimento por matriz extracelular sendo aumentada através de proliferação de músculo liso, aumento na síntese de DNA, estímulo à síntese de matriz extracelular, estímulo à mitogênese e estímulo à angiogênese. Fatores de risco para leiomiomas são a idade avançada, a obesidade, que a cada 10 quilos de peso acima do normal aumenta em 21% a chance de ter leiomioma, a menarca precoce, a menopausa tardia, nuliparidade, história familiar em parente de primeiro grau aumenta o risco em 2,5 vezes, mulheres negras têm um risco aumentado em 2,9 vezes, terapia hormonal na pós-menopausa e uma lesão tecidual repetitiva do endométrio e do endotélio. Fatores protetores são tabagismo, menarca tardia, multíparas e atividade física. Características macroscópicas são de que os leiomiomas apresentam um aspecto nodular, de superfície lisa, mas irregular, esbranquiçado, consistência firme e borrachosa, e na exérese pode ser visto um mioma se destacando do músculo uterino com facilidade por sua pseudocápsula facilitar a enucleação. Histopatologicamente podem ser vistos feixes musculares lisos entrelaçados em diversas direções, sem atipias, mitoses ou necrose. Sobre a localização dos leiomiomas, tradicionalmente podemos classificá-los em pediculado submucoso, submucoso, intramural, seroso, pediculado seroso, podendo estar presentes ainda em região cervical e intraligamentar. O sistema de classificação de miomas da FIGO classifica esses miomas em submucoso, intramural e subseroso através de uma escala numérica, do menor para o maior. Sendo que eles correspondem do mais mucoso, que é o mais interno, até o mais subseroso, que é o mais externo, do menor para a numeração maior. Sendo assim, os que estão de 0 a 2 são submucosos, 3 a 4 intramurais, 5 a 7 são subserosos. Então, o 0, ele é um mioma submucoso intracavitário pediculado. O 1 é um submucoso com menos de 50% de componente intramural e o 2 é um submucoso com 50% ou mais de componente intramural. 3 e 4 são intramurais. O 3 tem um contato com o endométrio, mas está 100% intramural, não tendo nenhum componente intracavitário. O 4, ele é intramural, totalmente dentro do miométrio e não tem extensão para a superfície endometrial nem para a serosa. 5, 6 e 7 são subserosos, sendo o 5 com 50% ou mais de componente intramural, o 6 com menos de 50% de componente intramural e o 7 um subseroso pediculado. O 8, por sua vez, ele pode ser definido como um mioma parasito, que sofre necrose de pedículo e se solta, ou que tem a localização cervical nos ligamentos redondos ou largos. Miomas híbridos são aqueles que acometem tanto o endométrio quanto a serosa e recebem 2 números na sua classificação. O primeiro com relação ao endométrio e o segundo com relação à serosa. O quadro clínico dos leiomiomas são assintomáticos em 75% dos casos, em sua maioria, mas quando existem sintomas, o mais comum é o sangramento uterino anormal. Outros sintomas são dor pélvica por compressão extrínseca, torção de mioma pediculado, degeneração de miomas, infertilidade, sintomas urinários e tenesmo retal. Dentro da infertilidade, os miomas submucosos parecem diminuir as taxas de fertilidade por distorção da cavidade uterina e aumentam essas taxas de fertilidade com a sua retirada. Miomas subserosos não afetam as taxas de fertilidade, mas sua retirada aumenta as taxas de fertilidade. Miomas intramurais podem reduzir ligeiramente a fertilidade, mas não aumenta com a retirada deles. E a miomectomia acrescenta um pequeno risco de ruptura uterina durante a gravidez. Aproveitando o assunto de infertilidade, faço também um adendo sobre o mioma e gestação. A maioria dos miomas não aumenta durante a gravidez, raramente levam a efeitos adversos, não aumenta o risco de trabalho de parto prematuro, nem de ruptura prematura de membranas ovulares, nem de descolamento da placenta, nem de retenção placentária. Mas podem aumentar o risco de hemorragia puerperal, dependendo da localização, e também podem aumentar taxas de cesáreas. Em mulheres selecionadas, a miomectomia pode ser feita junto à cesárea.
Quanto ao diagnóstico de leiomioma, ele pode ser feito através da ultrassonografia, é usada a transvaginal ou a transabdominal, lembrando que a transvaginal é melhor na avaliação anexial da cavidade endometrial, e a transabdominal é melhor para avaliação de vísceras pélvicas, para avaliar útero de grande volume, e também para medir, é melhor para fazer a medição do volume uterino, e é usado em pacientes sem sexarca. Na ultrassonografia, o miométrio ele aparece com uma textura heterogênea, e os leiomiomas podem variar entre imagens hipo e hiperecóicas, dependendo da proporção de músculo liso para tecido conectivo e da existência de degenerações. As calcificações têm aspecto hiperecóico e costumam circundar o tumor, como é visto nessa primeira imagem. Em geral, a degeneração cística ocupa o leiomioma com múltiplas áreas hipoecóicas arredondadas de paredes lisas e tamanho irregular, mas geralmente é pequeno. E como já foi falado também na parte dos pólipos, se o endométrio estiver espessado a ultrassom, pode-se optar por fazer uma histerossonografia ou uma histeroscopia para investigar melhor. Se houver história de infertilidade, acompanhando esse quadro clínico, pode ser feita a histerosalpingografia na avaliação inicial para determinar se tem patologia endometrial e patência tubária. Outro exame também utilizado é a ressonância magnética, como já vista na avaliação das imagens da adenomiose, onde diferenciamos o mioma da adenomiose, ele fica hipoecogênico em T2. No tratamento, é importante individualizar, avaliando as características do mioma, o desejo da paciente de gestar ou de manter o útero e o desejo de manter o fluxo menstrual. Podemos ter uma conduta expectante em pacientes assintomáticas e mulheres próximas à menopausa por tendência à regressão espontânea do mioma nessa fase, e também pacientes que desejam preservar o útero. O tratamento clínico ele é baseado em anti-inflamatórios não esteroidais, anticoncepcionais combinados orais, progestagênios e dilevonorgestrel em pacientes com sangramento leve a moderado sem anemia. Como já visto anteriormente, o agonista de GnRH não tem indicações para uso de rotina por fracas evidências, tem custo elevado e não é usado a longo prazo, e tem uma dualidade do benefício por reduzir o mioma pré-operatório com o malefício de dificultar a miomectomia por alterações nos planos cirúrgicos. E o tratamento cirúrgico, ele é indicado quando há falha terapêutica, contraindicação à terapia medicamentosa, repercussões hemodinâmicas, útero maior ou igual a 300 centímetros cúbicos e um crescimento acelerado. O tratamento cirúrgico envolve a miomectomia, que pode ser aberta laparoscópica, indicada a mulheres jovens que desejam gestar ou preservar o útero. Se o mioma for submucoso e menor que 5 centímetros, pode ser feita via esteroscópica, e se for um mioma parido, pode ser feito via vaginal. Outro tratamento cirúrgico é a histerectomia vaginal, abdominal ou videolaparoscópica, que é o tratamento definitivo. As indicações clássicas são sintomas dolorosos por compressão do tumor em vísceras pélvicas, sangramento uterino importante causando anemia e prejudicando atividades sociais e laborais, e um crescimento acelerado em curto período de tempo, dobrando de tamanho em 6 a 12 meses e tendo um crescimento após a menopausa. A histerectomia, ela é optada pela via vaginal quando o mioma tem até 8 centímetros, um útero de até 500 centímetros cúbicos, útero móvel e ligamentos úteros sacros palpáveis e livres. Já a via abdominal é feita quando a via vaginal não é possível. A embolização das artérias uterinas apresentam as mesmas indicações de histerectomia, feita se há um alto risco cirúrgico ou desejo de preservação do útero, e as complicações são as mesmas vistas previamente, com uma taxa de histerectomia por complicações de 1,5%. Importante lembrar do segmento pós-operatório, informando a paciente que existe a possibilidade de recidiva de 30%, sendo que pode haver a possibilidade de surgir novos miomas de 15% em 3 anos e 51% em 5 anos, e o segmento é feito com a ultrassom. Já quanto à malignidade e à hiperplasia endometrial, faz referência à proliferação de glândulas de tamanho e formas variadas e maior proporção glândula estroma, ocorre por uma estimulação estrogênica crônica sem oposição da progesterona. O diagnóstico é inicialmente feito através da ultrassonografia transvaginal, que avalia a espessura endometrial. Em mulheres na pós-menopausa sem terapia hormonal, ou então nas mulheres
que menstruam entre o terceiro e quinto dia do ciclo menstrual, esse espessamento endometrial seja maior ou igual a 4 a 5 milímetros, ou então, nas mulheres pós-menopausadas com uso de terapia hormonal, com eco endometrial maior que 8 milímetros, deve ser feita uma investigação adicional, uma biópsia endometrial esteroscópica ou curetagem. A esteroscopia diagnóstica com histopatológico faz a confirmação diagnóstica e é o padrão ouro na investigação. Sendo assim, na hiperplasia endometrial, na análise histológica, podemos ter a sua subdivisão em simples e complexa e em sem ou com atipia nuclear. Na classificação feita pela Organização Mundial da Saúde, existem 4 tipos diferentes de hiperplasia com graus variados de potencial de malignidade quando se juntam as análises histológicas que eu citei anteriormente. Então, podemos ter as classificadas em simples e sem atipia, que tem um risco de progressão para câncer de 1%, a complexa sem atipia de 3%, simples com atipia, risco de progressão de 8%, e a complexa com atipia com 29% de risco. Então, é importante salientar que as alterações com atipias que estão claramente associadas ao desenvolvimento posterior de adenocarcinoma, independente se simples ou complexas. Recentemente, o termo neoplasia intraepitelial endometrial surgiu e faz uma melhor distinção entre 2 grupos avaliando esse potencial de malignidade. O primeiro, a hiperplasia endometrial, ele é caracterizado por ser benigno e pelo endométrio reagir difusamente a um ambiente hormonal anormal. O risco de malignidade é pequeno, sendo de 0,6. Já o segundo grupo é o grupo das neoplasias intraepiteliais endometriais, que são lesões proliferativas que surgem focalmente e têm um risco elevado de adenocarcinoma de cerca de 19%. O manejo, principalmente do primeiro grupo, sem atipias, é baseado em hormonioterapias, podendo optar pela cirurgia para as complexas sem atipia. Já as que envolvem atipias, preferencialmente é feita a cirurgia com a esterectomia, mas podem ser consideradas ainda a hormonioterapia para pacientes que desejam gestar. A outra alteração histopatológica é de adenocarcinoma, que é o câncer propriamente dito, e a discussão sobre esse assunto vai ser feita em uma outra aula, conforme nosso cronograma. Usei como referências o Berek Novak, a ginecologia de Williams, o Spiroff com a endocrinologia, ginecologia e infertilidade, o protocolo da Febrasgo de ginecologia. Usei também alguns artigos. O artigo que eu trouxe para discussão fala sobre o uso de análogo de GNRH na redução do mioma submucoso na esteroscopia cirúrgica, sendo uma revisão sistemática e de meta-análise. Na introdução desse artigo, o autor traz os mesmos conceitos já vistos anteriormente, que os miomas uterinos são os tumores benignos mais comuns do trato genital feminino, se classificam de acordo com a localização em subseroso intramural e submucoso, sendo submucoso o tipo tratado nesse artigo, com apresentação clínica com menorragia, metrorragia, dismenorreia, infertilidade e aborto de repetição. O objetivo da cirurgia foi para a remoção completa do mioma, reduzindo a chance de recorrência e seu crescimento. A vantagem da ressecção esteroscópica é um trauma reduzido, menor tempo de hospitalização e recuperação e diminuição no risco de formação de aderências. E estrogênio. Foi visto que ele estimula o crescimento do mioma, sendo assim, o uso de análogo de GNRH causando hipoestrogenismo causa a redução do mioma. O objetivo do estudo foi analisar o uso dos análogos de GNRH na redução do mioma submucoso como um facilitador da esteroscopia cirúrgica em ensaios clínicos publicados e comparar sua eficácia com outros métodos. Então, o autor ele usou como fonte de dados o PubMed, Cielo, Lilacs, Embase, Scopus, Próspero e Cochrane. A revisão foi baseada em literaturas publicadas entre 1980 e dezembro de 2018. Palavras-chave foram mioma, análogo de GNRH, submucosa, esteroscopia e ressecção esteroscópica, e foram avaliados os desfechos primários e secundários, tendo eles sido definidos antes da busca de dados. O desfecho primário desse estudo
foi avaliar a ressecção completa do mioma e a avaliação dos desfechos secundários foram tempo de cirurgia, as complicações, absorção de fluidos e efeitos colaterais. Os critérios de inclusão foram os ensaios clínicos controlados que avaliaram o tratamento com o análogo de GNRH antes da ressecção estereoscópica de mioma submucoso, tendo sido incluídos 4 ensaios clínicos, num total de 213 mulheres. Então, o primeiro ensaio clínico foi o de MUSE, que foi um ensaio clínico randomizado multicêntrico, que abordou 39 mulheres com sangramento uterino anormal causado por miomas submucosos, sendo em número de 1 ou 2 e de tamanho entre 10 milímetros e 35 milímetros, com ressecção estereoscópica agendada. Foram divididos em 2 grupos aleatórios, um que recebeu o análogo de GNRH, que foi a triptorelina de 3,75 miligramas por 8 semanas antes da cirurgia, e o outro grupo que não recebeu tratamento antes da cirurgia. Os principais resultados foram tempos operatórios mais curtos, menor absorção de fluidos, melhor satisfação do cirurgião e do paciente pela redução de sintomas. Já o de Mavrelos foi um ensaio duplo cego controlado por placebo, que estudou 47 mulheres com miomas submucosos, únicos ou múltiplos e de qualquer tamanho, vistos a ultrassom, que exigiu a esteroscopia para ressecção. Dividiu também em 2 grupos aleatórios, os que receberam o análogo de GNRH de 3,6 miligramas de gozerelina por 12 semanas antes da cirurgia, e um outro grupo que recebeu um placebo com injeções idênticas com 5 ml de lidocaína 1% por 12 semanas antes da cirurgia. O principal resultado desse estudo foi a não indicação da administração de rotina do GNRH análogo antes do procedimento, por ausência de qualquer benefício nesse tratamento. Já Bizarre foi um ensaio clínico monocêntrico não randomizado e controlado, com 46 mulheres na pré-menopausa com miomas submucosos, né, tipo 0,1 ou 2 pela FIGO e com diâmetro entre 20 e 35 milímetros. A alocação das pacientes foi de acordo com a preferência delas, tendo sido informados os benefícios e os efeitos adversos. Um grupo recebeu o GNRH análogo de triptorelina, de 3,75 miligramas de injeção intramuscular a cada 28 dias por 3 meses prévios da cirurgia, e outras foram submetidas à cirurgia diretamente, tendo como resultados uma diminuição no tempo da esteroscopia e uma menor absorção de fluidos. Já o de Faville foi um ensaio randomizado controlado, abordando 99 participantes, com diagnóstico de um único mioma submucoso sem qualquer outra patologia intracaritária, também com 2 grupos aleatórios. Um que recebeu o análogo do GNRH com 3 injeções de triptorelina, de 3,75 miligramas, com 28 dias de intervalo, e o outro grupo que não recebeu nenhum tratamento antes da cirurgia, com os principais resultados de não facilitar a miomectomia estereoscópica, aumentando, na verdade, a duração da cirurgia. Então, nessa meta-análise, em relação à ressecção completa do mioma submucoso, ao tempo operatório, à absorção de fluidos e às complicações, não houve diferenças estatisticamente significativas, com intervalos de confiança demonstrando essa ausência de significado, de importância no estudo. Então, não houve significâncias estatísticas entre os grupos que usou o análogo de GNRH e o grupo que não utilizou. No que diz respeito ao resultado primário, que foi a avaliação da ressecção completa do mioma, o uso de análogo de GNRH não foi eficaz. Os dados agrupados disponíveis até o momento apontam para uma falta de eficácia desse pré-tratamento antes da miomectomia estereoscópica. Um provável motivo para esse aumento do tempo cirúrgico no estudo visto de Faville foi o uso de GNRH análogo diminuindo o tamanho do mioma, mas ao mesmo tempo causando uma alteração na estrutura da pseudocápsula que mascara o plano de clivagem correto entre o mioma e a pseudocápsula. O provável motivo já para a redução da absorção de fluidos e do menor tempo cirúrgico nos estudos de MUSE e Bizarre foi que o volume de fluido depende diretamente da duração do procedimento e a administração pré-operatória do análogo de GNRH está associada com redução do déficit de fluidos. Outras vantagens vistas no estudo é de que o análogo de GNRH pode tornar a cirurgia mais fácil por meio da redução do tamanho do mioma e da vascularização, e também promovendo uma correção da anemia se presente e possibilitando a realização da cirurgia a qualquer momento, porque a paciente é amenorreica, e isso aumenta a concentração de hemoglobina pré-operatória. Outras desvantagens foram o tempo operatório prolongado, porque a etapa de dilatação do colo do útero pode ser mais desconfortável em uma fase hipoestrogênica. Na análise das complicações também não houveram significância estatística, mas no estudo de Mavrelos,
No grupo que recebeu o análogo de GNRH, um procedimento cursou com sangramento excessivo, outro com déficit de fluidos e outro com perfuração uterina e lesão intestinal, que necessitou de laparotomia e reparo. Já no grupo placebo, 2 procedimentos cursaram com sangramento intraoperatório excessivo, que foi controlado pela inserção de um catéter de Foley, e um outro por sutura cervical. A conclusão, então, é de que o GNRH análogo não é eficaz como pré-tratamento na ressecção estereoscópica do mioma submucoso, não há evidências suficientes ainda para apoiar o uso dessa ferramenta na prática como uma tentativa de reduzir a incidência de complicações cirúrgicas. A falta de eficácia para apoiar o uso de rotina antes da ressecção estereoscópica de miomas submucosos existe, e devido à heterogeneidade dos estudos existentes e aos pequenos tamanhos da amostra, mais estudos são necessários para avaliar o uso do GNRH análogo com esse propósito. É isso, obrigada.